Capítulo 1180, Classificação Tradução. Do Koan, Sakura Revisão. Fresou o padrinho. Então eles eram pontos de mérito. Isso faz sentido. Mas por que apenas um pequeno número de pessoas tem números por trás de seus nomes e a maioria dos artistas marciais não? Embora o pergaminho dourado tivesse muitos nomes com números por trás deles, isso era porque o pergaminho era simplesmente muito grande. Os nomes estavam densamente reunidos e aparentemente intermináveis. Se alguém os contasse, o número de pessoas com valores de pontos de mérito por trás de seus nomes não chegava nem aos milhares. Deve ser que apenas aqueles com pelo menos 1000 pontos de mérito sejam exibidos. Mesmo para um império, querer atualizar constantemente os pontos de mérito de mais de 10 quadrilhões de gênios não seria fácil. Aqueles com números, mas que depois desaparecem, são pessoas que ultrapassaram mais de 1000 pontos antes de serem mortos por outros participantes ou bestas pesadelo. Logo, seus pontos de mérito diminuíram e eles desceram na lista. Era naturalmente impossível para a Empire Sonho Divino atualizar constantemente os pontos de mérito de cada participante com sua força da alma. Por mais poderosa que esta fosse, querer monitorar e mudar simultaneamente os pontos de mérito de mais de 10 quadrilhões de gênios era impossível. O que ela confiava eram nas leis baseadas na energia de origem do céu e da terra do mundo sonho divino. Tudo dentro da terra dos sonhos era apoiado pela lei do sonho divino como uma base. Um mundo sonho divino completaria as estatísticas de todos. A Empire Sonho Divino precisaria apenas fornecer um pouco de energia para exibir as pontuações de todos. Então é isso que está acontecendo. Aqueles com pontos no pergaminho dourado são todos excelentes cultivadores. É provável que passem pela primeira rodada de eliminações e possivelmente até da segunda rodada. Sim. Talvez eles sejam notados pelas diversas grandes influências, especialmente aqueles cujos pontos de mérito sobem mais rápido. Em todos os cantos do reino dos deuses, havia inúmeras pessoas mantendo tais discussões. No entanto, eles logo descobriram que, embora pudessem ver os pontos de mérito de todos os participantes do reino dos deuses, era muito difícil encontrar pessoas específicas. O pergaminho dourado era simplesmente grande demais. Ela tinha centenas de milhares de milhas de largura e várias milhões de milhas de extensão. Mesmo um Lorde Sagrado não teria a capacidade de cobrir todo o pergaminho dourado com a sua percepção. E se o fizessem, com os quase infinitos nomes no pergaminho dourado, eles iriam exaurir a força de sua alma antes de encontrarem o que procuravam. Eu me pergunto como Venshu está indo. Vários anciãos do Palácio da Dupla Polaridade franziram o senho. Todos eles estavam a meio passo do Reino Lorde Sagrado e eram importantes personagens da linhagem da família Zong. Mesmo com suas habilidades combinadas, querer encontrar o nome de Zong Venshu em uma lista tão grande era uma tarefa muito grande para eles. É claro que o mestre do Palácio da Dupla Polaridade tinha a capacidade de encontrar Zong Venshu. No entanto, um Lorde Absoluto não tinha tanto tempo livre para passar um período extremamente longo observando as preliminares. O que eles se importavam eram apenas as finais. Enquanto os vários anciãos se preocupavam, uma carruagem dourada voou pelo céu. A carruagem parou e um homem de meia-idade com uma coroa de jade saiu. Ele usava um longo manto dourado bordado, amarrado com um cinto roxo feito de ouro. Ele tinha um sorriso brilhante no rosto e a aura que ele emitia era de riqueza e extravagância. É o vice-diretor da Casa de Leilões da Cidade Imperial e Memorial. Os anciãos do Palácio da Dupla Polaridade reconheceram rapidamente o homem de meia-idade. Todos. Enquanto o homem de meia-idade estava no topo da carruagem divina dourada flutuando no céu, arcos deslumbrantes de luz dourada saíam pelo mundo, capturando a atenção de todos. Quanto à sua voz, ela facilmente se espalhou por uma área de 100.000 milhas. Seu cultivo estava a meio passo do Reino Lorde Absoluto. Uma potência a meio passo do Reino Lorde Absoluto. Dentro de uma área de 100.000 milhas, esse era uma existência de pico entre as centenas de milhões de pessoas assistindo. Todos olharam para o homem de meia-idade, sem saber o que ele estava prestes a dizer. O homem de meia-idade sorriu fracamente e disse: "Minha casa de leilões da Cidade Imperial e Memorial recebeu a autorização da Empire Sonho Divino para vir aqui e vender pergaminhos de jade.
Você pode usar esses pergaminhos de jade para procurar a classificação de participantes específicos. Se você souber o nome e a seita de um artista marcial, você pode procurá-los para descobrir quantos pontos de mérito eles têm. O número de vezes que você pode usar este pergaminho de jade é ilimitado. O preço de cada pergaminho de jade é de 10 milhões de pedras solares violetas. A quantidade é limitada, então o preço é bem alto. O homem de meia-idade tirou um pergaminho de jade verde misterioso enquanto falava. Este pequeno pergaminho de jade só tinha uma simples formação de matriz esculpida que poderia se conectar ao pergaminho dourado projetado pelo mundo sonho divino. Mesmo assim, o custo era de 10 milhões de pedras solares violetas. Por algum tempo, todos os artistas marciais errantes e artistas marciais de pequenas famílias e seitas ficaram sem palavras. Este preço era simplesmente um movimento assassino. Além disso, era apenas para olhar os resultados. Era simplesmente um item muito luxuoso. No entanto, aqueles de famílias distintas não se importavam com esse tipo de coisa. Um ancião do Palácio da Dupla Polaridade riu e disse: "Sábio Shi, você veio na hora certa. Eu estava preocupado que eu não seria capaz de encontrar os resultados dos juniores da minha família. Permita-me comprar um pergaminho de jade." "Tudo bem." Sábio X jogou um pergaminho de jade em direção ao ancião do Palácio da Dupla Polaridade. Ao mesmo tempo, um anel espacial com pedras solares violetas contidas nele foi enviado voando para o Sábio X. Das 10 milhões de pedras solares violetas por um pergaminho de jade, a casa de leilões da cidade imperial e memorial conseguiria apenas 10% dos lucros. O resto deveria ser dado à Empire Sonho Divino. De fato, esses pergaminhos de jade foram criados pelas discípulas do Palácio dos Sonhos Divinos. Embora o processo de criá-las fosse simples, elas continham um leve toque da lei do sonho divino, para que qualquer outra pessoa pudesse esquecer de pensar em duplicá-las. A Empire Sonho Divino estava administrando o encontro marcial número 1 do Reino dos Deuses. Apenas a criação desses enormes pilares do sonho divino, assim como tudo que ocorria dentro do mundo sonho divino e invocar aqueles volumosos pergaminhos dourados em todos os 3.000 grandes mundos do reino dos deuses requeria uma quantidade incomparavelmente aterrorizante de energia. Mesmo que a Empire Sonho Divino fosse ridiculamente rica, ela ainda não era capaz de usar recursos tão facilmente, então ela também precisava de um método para ganhar algum dinheiro. Uma venda similar estava ocorrendo ao longo de todos os pergaminhos dourados dos 3.000 grandes mundos do reino dos deuses. Os responsáveis pela realização dessas vendas eram as várias associações comerciais de ponta de cada grande mundo. Quanto àqueles que poderiam comprar os pergaminhos de jade, também foram grandes influências. Eu encontrei Zhong Wenchu, do Palácio da Dupla Polaridade em 5.300 pontos de mérito. Wenchu não nos decepcionou. Surpreendente. Depois que o ancião do Palácio da Dupla Polaridade obteve o pergaminho de jade, ele imediatamente começou a procurar pelo nome de Zhong Wenchu. É claro que apenas procurar o nome de Zhong Wenchu sozinho não era suficiente. Haviam muitas pessoas com nomes duplicados. Mas com o Palácio da Dupla Polaridade adicionado, foi muito mais fácil. No entanto, Wenchu não é um melhor colocado. A Terra Santa do verdadeiro Marciali tem algumas pessoas em melhores posições. Seu principal participante já possui 6.000 pontos de mérito. Isso já é muito bom. Vamos relatar essa alegre notícia ao chefe da família. Mas a classificação atual é um pouco imprecisa. Só mais tarde, quando os pontos se estabilizarem, poderemos ver os resultados verdadeiros. Enquanto isso, a mansão marcial sagrada também comprou um pergaminho de jade. Este pergaminho de jade era o suficiente para exibir mais de uma dúzia de nomes. Os 3 prodígios da mansão marcial sagrada estavam entre eles. Seus pontos de mérito estavam em torno de 5.000 cada. Este era um resultado que satisfez os muitos anciãos da mansão marcial sagrada. Neste momento, no mundo da boa fortuna, um pergaminho enorme flutuava de forma semelhante nos céus. Por baixo desse enorme pergaminho, uma linda mulher também estava vendendo os pergaminhos de jade. 10 milhões de pedras solares violetas é muito caro. Um ancião culto inquebrável franziu a testa. Eles eram apenas uma seita de 8º grau.
Embora eles pudessem pagar um preço de 10 milhões de pedras solares violetas, era difícil para eles pagar tal preço apenas para descobrir os resultados alguns meses antes do tempo. Mas sua seita tinha gasto muita riqueza e esforço para erguer Wyoming. Eles estavam ansiosos em descobrir quais seriam seus resultados. Vamos nos unir a algumas outras seitas de 8º grau para comprar um, pois adquirir um sozinho é um pouco luxuoso demais para nós. A riqueza do nosso culto inquebrável vem do trabalho duro de nossos discípulos. Nós não temos muito a gastar. Certo, vamos comprar com os outros. Os anciãos do culto inquebrável criaram este novo plano e contataram algumas outras seitas de 8º grau com as quais estavam em bons termos. Juntos, eles compraram um pergaminho de jade. Eles rapidamente procuraram pelos resultados de Wyoming. 3.150 pontos. Sua classificação está entre os primeiros 1 e 2 milhões no mundo da boa fortuna. Atualmente, apenas aqueles nos primeiros 10 mil lugares mostrariam seus resultados específicos. O resto só mostraria um resultado aproximado. Uma classificação entre 1 e 2 milhões. Os discípulos do culto inquebrável discutiram entre si, sem saberem exatamente o conceito que essa classificação representava. Parece que passar pelas preliminares será impossível, disse um ancião. Este era apenas a classificação do mundo da boa fortuna. Se esta classificação se espalhasse por todo o reino dos deuses, ela deveria ser multiplicada por um fator de 3.000. Mas através dos qualificadores preliminares, apenas 10 milhões de pessoas passariam. Se alguém quisesse passar em um grande mundo, era necessário classificar-se entre os 300 mil primeiros colocados de seu mundo. Isso seria extremamente difícil para Wyoming. Mesmo assim, esses anciãos ficaram bastante satisfeitos com esse resultado. Eles eram apenas uma seita de 8º grau e também havia muitos gênios de incontáveis terras santas que não conseguiam passar pelas eliminatórias. Aqueles que eram capazes de avançar eram pelo menos os gênios do pico das terras santas que se aproximavam de uma influência com o poder de um Lorde absoluto. As outras seitas que compraram o pergaminho de jade com o culto inquebrável se revezavam para procurar os discípulos que enviaram. O resultado foi que todos os seus discípulos estavam abaixo dos 3 milhões. Podia-se ver a disparidade assim que eles compararam discípulos. Ficou claro que Wyoming superou todos eles. Isso fez com que os anciãos do culto inquebrável ficassem de bom humor. O vice-mestre da seita acariciou sua barba em satisfação e disse: aquela criança Wyoming é muito boa. Parece que não o treinamos em vão. Sim. No futuro, ele poderá até se tornar alguém a meio passo do reino Lorde Sagrado. Os anciãos do culto inquebrável ficaram todos muito felizes com seu sucessor. Além disso, os anciãos das outras seitas de 8º grau também amargamente enviaram seus parabéns. Os discípulos do culto inquebrável que os acompanhavam logo comemoraram. Mukaniu e Qin-Shi-Huang também estavam entre esses discípulos que os acompanhavam. Irmã mais velha, esse pergaminho de jade é ponto. Qin-Shi-Huang sussurrou. Eu sei. O coração de Mukaniu também estava repleto por sentimentos conflitantes. Se ela fosse capaz de olhar naquele pergaminho de jade, poderia procurar por Li Ming. Ela não se importava com os resultados de Li Ming. Ela só queria saber se Li Ming se juntou ou não ao encontro marcial número 1 do Reino dos Deuses. Se ela soubesse que ele estava participando, ela poderia descobrir em qual grande mundo ele vivia. Ela também poderia confirmar em qual palácio filiado ele foi aceito. Neste momento, procurar por Li Ming seria muito mais fácil. Seu status como um discípulo do pátio externo era simplesmente muito baixo. Ela e Qin-Shi-Huang colocaram seu maior esforço em suas tarefas e ajudaram a refinar perfeitamente as pílulas celestiais. Finalmente, elas conseguiram obter 2 lugares reservados para os discípulos criados, para que pudessem assistir ao encontro marcial número 1 do Reino dos Deuses. Para falar diretamente com o ancião, ela não tinha essas qualificações. Mukaniu cerrou os dentes. Ela deu um passo corajoso para a frente e disse: Ancião, esta discípula tem um pedido para lhe fazer. O ancião do culto inquebrável se virou para Mukaniu. Foi muito repentino e surpreendente Mukaniu se destacar entre os discípulos do pátio externo.
E o Fen, responsável por administrar os discípulos do pátio externo, ficou irritada. Suas sobrancelhas finas se ergueram e ela disse ferozmente: Mukaniel, apresse-se e recue se você não conhece os costumes. As regras do culto inquebrável eram severas e rigorosas. Se Mukaniel despertasse o aborrecimento de um ancião, como aquela encarregada de lidar com esses discípulos, ela deixaria uma má impressão nos anciãos. No entanto, devido aos resultados de Yuming, o ancião do culto inquebrável estava de muito bom humor. Ele não se incomodou com a grosseria de Mukaniel, mas sim acenou com a mão. O que ela quer? Deixe-a falar.